Olá pessoal, então nesse vídeo aqui nós vamos retomar o que nós falamos no último tópico de aula, introduzimos, né, que é a resposta natural do circuito RLC paralelo. Então quando nós temos esses três elementos, resistor, indutor e capacitor, em paralelo, nós podemos escrever uma equação deste circuito, sem fontes, né, pela LKC, a lei de Kirchhoff das correntes, tal que a soma das correntes pelo resistor, pelo indutor e pelo capacitor, com esses sentidos, deve ser igual a zero. Mas aí a gente lembra que a corrente no resistor nós podemos escrever como potencial V, assumindo esta polaridade, dividido pela resistência, que é uma constante, né? Lembrando que V aqui é uma função do tempo, certo? Todas, por questão de simplicidade, né, a gente pode deixar de lado aqui de escrever esse termo. Simplesmente V, só para lembrar que é uma função do tempo, então ela vai variar no tempo. E as correntes também, né? Todas as correntes no resistor é uma função que varia no tempo, depende do tempo. A corrente no indutor, ela também será, não é um valor constante, né? Isso que eu quero dizer, é uma função do tempo. E a corrente no capacitor também é uma função que depende do tempo. Okay? Então, IR, né, a gente pode representar como sendo V sobre R, sendo que R é uma constante. E L, lá da nossa revisão sobre indutores, corrente no indutor, nós podemos representar como 1 sobre a indutância e a integral da tensão ao longo do tempo, no indutor, a tensão sobre o indutor ao longo do tempo, integrado ao longo do tempo, vezes 1 sobre L, mais uma corrente inicial, que exista no instante t igual a zero. Dependendo da polaridade dessa corrente, ela vai ser somada ou subtraída. E a corrente no capacitor, ela é proporcional à capacitância, igual à capacitância vezes a taxa de variação da tensão. Então, lembrando que só existe corrente no capacitor enquanto a tensão nele estiver variando. Se a tensão for constante no capacitor, a corrente nele é nula, né? Então, substituindo essas expressões aqui, nessa equação inicial que a gente escreveu, desse circuito, nós obtemos essa equação íntegro diferencial, que agora ela é uma equação da função V de t, né, do potencial nesses elementos, já que eles estão em paralelos, têm o mesmo potencial, e tem a própria função V de t, tem a integral dessa função e tem a derivada dessa função. Então é uma equação íntegro diferencial. E aplicando a essa equação, então, fazendo a derivada dela, fazendo a derivada de cada termo, nós podemos obter uma equação diferencial. Então, derivando o primeiro termo, né, 1 sobre R é uma constante, temos a derivada do potencial V de t. 1 sobre L aqui também é uma constante, já que L é a indutância do indutor. A derivada da integral é a própria função, né? Então é 1 sobre L vezes a função V. E I de L, que é a corrente, a IL0, que é a corrente inicial do indutor, é uma constante, né? Um valor constante, portanto, derivando ele, aplicando a derivada no tempo, ele se torna zero. Então esse termo some nossa equação aqui. E a derivada desse último termo aqui, a capacitância é uma constante, a derivada, aplicando a derivada, nós ficamos com a derivada segunda da tensão. E aí nós podemos reescrever aqui essa equação, dividindo aqui pela capacitância para deixar o termo aqui vamos dizer, escrever com o termo de maior ordem, né, com o coeficiente 1. Então ficamos com a derivada segunda da tensão, mais a derivada primeira, só que agora dividido 1 sobre RC, certo? Nós vamos ver que esse termo 1 sobre RC é um parâmetro bem importante aqui, uma constante que vai definir o comportamento, a resposta desse circuito, vezes então a derivada primeira do potencial, mais 1 sobre LC vezes o potencial V. Isso aqui é igual a zero. Então aqui é a nossa equação diferencial ordinária de segunda ordem, que descreve o comportamento da resposta natural desse circuito. E o nosso interesse é determinar realmente qual que é o comportamento do potencial, né, qual que é a função potencial
nesses elementos. Uma vez que a gente determinar essa função, consequentemente nós podemos também determinar a corrente, a função da corrente, a função da corrente no resistor, no indutor e no capacitor, né? Então nós procuramos a solução para essa equação diferencial aqui, que é a função v de t que soluciona esta equação, certo? Vocês já viram aí em cálculo formas de determinar a solução desta equação diferencial, né? Então, só relembrando uma forma, nós podemos testar algumas funções. E aí, né, vamos pegar como um palpite dado aí que uma possível função, uma possível solução, né, vamos testar, né, podemos testar aí uma função exponencial, que ela tenha um termo constante, então vamos chamar aqui uma constante A, certo? Vezes uma função exponencial elevada numa constante S, nós vamos chamar de S vezes T. Então, a função exponencial E elevado na T vezes uma constante S, né? Então, por que esse palpite de função aqui, esse teste, né, se isso aqui pode ser uma solução dessa equação? Porque nós vimos lá nos circuitos RC e RL que as respostas de corrente e tensão, as funções de corrente e tensão lá, elas tinham um comportamento exponencial, né? Elas tinham uma constante e uma exponencial que a gente pode escrever como um S de t, que tinham como uma constante vezes t, tanto a corrente quanto o potencial, né? Ela também tinha esse comportamento, nós achamos lá nesses circuitos um comportamento exponencial, tanto para a resposta natural da corrente quanto da tensão nesses circuitos, tá? Então, vamos dizer, é um bom palpite, né, imaginar que agora, quando eles têm os três elementos juntos, nós tenhamos um comportamento também exponencial, né? Para testar se isso aqui é verdadeiro, então nós temos que fazer qual que é a derivada primeira dessa função, tá? Derivada primeira, A é uma constante, a derivada de E elevado na S da ST, então S, lembra que, né, é uma constante, certo? Então a derivada de E elevado na ST é S vezes a própria função ES de t. E a derivada segunda, certo? Da nossa função de teste aqui, que se pode ou não ser uma solução, é derivar de novo essa expressão. Então a derivada disso aqui vai ser a própria constante A, só que agora S elevado ao quadrado, porque tudo isso aqui é uma constante, sai da derivada, né? E aí nós vamos derivar de novo isso aqui, vai vir mais um S aqui multiplicando. Então a gente vai ter, e a derivada da função exponencial é a própria função, certo? E agora, então nós temos que substituir essas duas derivadas nesta equação e ver o que ela nos indica, né? Se isso aqui é uma solução, substituindo a derivada primeira, a derivada segunda e a própria função, ela vai ter que nos levar a algum caminho aí, né? Se realmente isso for uma solução. Então, então vamos testar aí o que nós temos. A derivada segunda, primeiro termo, certo? É a S ao quadrado e função E elevado na S de t. Segundo termo, nós temos 1 sobre RC, que é uma constante, vezes a derivada da função. Então, aqui nós substituímos essa derivada. Aqui nós vamos substituir essa derivada aqui, certo? Que é a segunda, vezes a constante 1 sobre RC. Então, mais 1 sobre RC vezes a S vezes a função exponencial e na ST. E, por fim, o último termo aqui é 1 sobre LC, é uma constante, e vamos substituir a função V pela nossa possível solução, né, exponencial. Então, mais 1 sobre LC, substituindo lá na nossa equação diferencial, vezes A vezes E elevado na S de t. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero, tá?
Então, todos os termos aqui têm a função exponencial e na ST e tem a constante A. A gente pode escrever aqui, botar em evidência A, que é uma constante, vezes e elevado na S de t, certo? Botando em evidência, aqui só resta o termo S ao quadrado, mais S sobre, ou 1 sobre RC, escrever dessa forma, vezes S, mais, colocando em evidência, sobra apenas aqui o 1 sobre LC. Ok? Tudo isso tem que ser igual a zero. Bom, para então isso ser uma solução, né, para essa igualdade aqui resultar em zero, nós temos algumas possibilidades. Uma possibilidade é, por exemplo, se esse coeficiente A, se essa constante A ela for igual a zero, então toda essa equação aqui ela vai ser igual a zero e nós temos uma solução. Porém, a gente diz que isso aqui é uma solução trivial, ou seja, uma constante A aqui na frente quer dizer que o potencial, a função de potencial desse circuito, ela está multiplicada por um zero, ou seja, ela vai ser zero em qualquer instante de tempo. Ou seja, essa solução só vale para o caso que não tem nenhum potencial no capacitor em um momento inicial, né? A tensão inicial no capacitor é zero, em todos os elementos é zero, e aí isso aqui vai permanecer zero. Não, é uma solução que não nos interessa, né? Não tem nenhuma energia armazenada no circuito, ele vai continuar sem nenhuma energia armazenada. Da mesma forma, se outra possibilidade é que o S, essa frequência S aqui, nós vamos ver que esse termo S ele se refere a uma frequência. Se essa frequência tender a um valor tender para um valor menos infinito, né? Então essa exponencial ela também tende a zero e toda essa expressão tende a zero. Isso aqui também é uma solução trivial que não nos interessa, ou seja, ela não vai representar um comportamento de um circuito com energia inicial diferente de zero. Tá? Então, a solução trivial, as possibilidades de solução trivial não nos interessam. Nos interessam as possibilidades de solução não trivial, né? Podemos dizer assim. E aí, isso acontece quando este termo aqui que nós colocamos entre parênteses, né? Quando este termo aqui ele for igual a zero. Ou seja, quando a função característica, né, a equação característica dessa solução, dessa equação diferencial, né, isso aqui que a gente chama como equação característica dessa equação aqui, né, quando essa equação for igual a zero, ou este termo aqui for igual a zero, ou seja, quando S ao quadrado mais 1 sobre RC vezes S mais 1 sobre LC for igual a zero. Tá? Então aqui nós temos uma equação agora em termos de S elevado ao quadrado que tem duas possíveis soluções, né? Ou seja, uma equação quadrática que nós aplicamos aí Bhaskara para determinar as duas possíveis soluções, né? Então a primeira solução S1 nós podemos escrever como aqui nós temos é o termo coeficiente A dessa equação quadrática, o B é 1 sobre RC, né? O coeficiente A é 1, o B é 1 sobre RC e o coeficiente C é 1 sobre LC. Né? Então, relembrando lá as soluções S1 e S2, nós podemos obter por menos B mais ou menos raiz de 4b ao quadrado menos 4ac, 4b ao quadrado não, b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, né? É isso aqui. Então S1, a primeira solução dessa equação aqui, ela vai nos dar um termo aqui, se a gente substituir, né, esses coeficientes aqui na equação lá de Bhaskara, nós vamos obter aqui uma possível solução, tá, para S, que vai ser menos 1 sobre 2RC mais a raiz de b ao quadrado
que é 1 sobre RC elevado ao quadrado, menos um sobre LC, menos 1 sobre LC. E a segunda possibilidade, a segunda solução possível, a gente vai ter aqui menos 1 sobre menos 1 sobre 2RC, e aí inverte aqui o menos, né? Raiz de 1 sobre RC ao quadrado menos 1 sobre LC, certo? Aqui faltou, na verdade, faltam 2 aqui. E um 2 aqui. Isso aí, isso aí. Então, substituindo esses coeficientes na equação de Bhaskara, a gente pode chegar nestas duas soluções, ok? Então, né, nós temos, ou seja, testando aqui essa função exponencial, né, ela leva a uma possível solução dessa equação diferencial. Na verdade, ela não leva a uma única solução, ela leva a duas soluções, né? Então, nós temos uma solução que é v de 1, ou v1 de t, que pode ser igual a, vamos chamar aqui uma constante a1, vezes a exponencial elevado em S1 de t, sendo que S1 vai ser todo este termo. Percebam que este termo aqui, ó, ele depende apenas dos parâmetros RLC do circuito, certo? Então isso aqui, embora a gente esteja escrevendo aqui uma equação, um termo, uma equação com vários termos, né? Ela depende apenas da constante R, da constante L e da constante C do circuito. Ou seja, isso aqui vai ser um valor numérico, certo? Que vai depender da combinação de resistência, indutância e capacitância do circuito, ok? Então, este termo aqui ele vai ser um valor numérico. Porém, ele pode ser, dependendo dos parâmetros aqui, ó, ele pode ser um valor numérico, mas ele pode ser complexo. Por quê? Porque o termo aqui, ó, dentro da raiz, se esta combinação de 1 sobre 2RC ao quadrado ela for maior em módulo do que 1 sobre LC, nós vamos ter um termo positivo, né, maior que zero aqui dentro da raiz, então a raiz no termo positivo é um valor positivo. Mas a condição especial que nós temos aí é que se a combinação de resistor e capacitor, né, ou seja, esse termo 1 sobre 2RC elevado ao quadrado, ele tiver um valor absoluto menor do que este termo aqui, 1 sobre LC, nós vamos ter um valor negativo dentro da raiz, e a raiz de um número negativo nos leva a um valor complexo. Então, S1 ele é uma constante, né, isso que eu quero dizer, mas S1 e S2, né, os termos S1 e S2, são constantes do circuito, porém, elas podem ser valores complexos, né? Pertencer aí ao conjunto dos números complexos. Tá? Deixa eu escrever de outra forma. E a outra possível solução, então, vai ser uma função v2 de t, vai ser uma constante a2, certo? Essa constante ela pertence aos reais, é uma constante, um valor constante real, né?
somente S1 e S2 é que podem ser complexos, né? Então a segunda solução possível é um E elevado na S2 de t, sendo que S2 vai ser dado por este termo aqui, certo? Então, o que isso significa? Que uma equação dessa forma, um V1, né, dessa forma aqui, é uma solução, é uma possível solução para a equação diferencial de segunda ordem que descreve o comportamento do circuito. Então, tem uma solução V1 e tem uma possível solução V2. Se cada função aqui, V1 é uma solução e se V2 é uma solução, como esta equação diferencial é linear, né, a propriedade de linearidade do cálculo aí permite-nos dizer então que se V1 e V2 são soluções dessa equação diferencial, então logo a soma dessas duas funções, V1 mais V2, também é solução pela linearidade da equação. Isso aqui então, se V1 e V2 é uma solução, V1 é uma solução, V2 também é uma solução. Então a soma das duas, né, também é uma solução, já que a equação diferencial é linear. Então a teorema da linearidade permite, né, que isso aqui é verdadeiro. Vocês podem demonstrar isso aí aplicando aqui a soma dessas duas funções, né, derivando e aplicando aqui. A gente vai chegar numa equação que diz que é possível ter uma solução igual a zero, né? Então a solução mais geral, neste caso, possível aí para essa equação de segunda ordem, nós queremos definir a solução mais geral para o circuito, para o circuito em análise, é a equação V de t igual a uma constante A1 vezes uma função exponencial e elevado na S1 de t mais uma constante A2 vezes uma função exponencial elevado na S2 de t. Essa aqui é a forma da nossa resposta geral, certo? E essas constantes A1 e A2, elas vão ser definidas, nós podemos definir A1 e A2 pelas condições iniciais do nosso circuito. A corrente inicial que circula pelo indutor e o potencial inicial do capacitor, né? Então, IL, corrente IL no instante zero é uma condição inicial e a tensão no capacitor inicial são as condições de contorno, as condições iniciais do nosso circuito. E aplicando então essas condições iniciais a essa solução, nós podemos chegar e definir as constantes A1 e A2 para termos a solução, a forma da equação, né, que vai ser a solução do circuito. Ok?